Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E eu vou estar começando uma playlist nova no canal que se chama Desbancando Mitos, que são crenças e ideias populares que numa investigação mais profunda percebe-se que são falsos, que são falácias, que são mitos. Então esse é o intuito dessa playlist, Desbancando Mitos, e o primeiro deles é o mito da onisciência. Então, definindo a onisciência, seria um ser ou uma inteligência ou alguma entidade que tem todo o conhecimento, que sabe de todas as coisas, que sabe todas as posições de todos os átomos, que sabe para onde vai o mercado financeiro, as tendências, sabe quais pessoas vão nascer nos próximos anos, entendeu? Tem todo o conhecimento tanto do passado, do presente e do futuro. Esse seria a onisciência. Então, ele saberia a origem da vida, ele saberia o destino depois da vida, né? O que acontecerá na nossa morte, ele sabe quais serão os meus e os seus próximos passos, e etc. Ele sabe tudo, ele é onisciente. Isso é muito pregado e propagado por religiões, principalmente a religião cristã, com seu Deus. Eu já vi dois nomes, Jeová e Javé, mas eu acho que Jeová é mais usado. Então, o Deus cristão, pelo que eu já ouvi, se chama Jeová, mas eu já ouvi Javé também. Então eu vou usar Jeová aqui, que é o termo mais usado. Jeová seria um Deus onisciente. Ele saberia de todas as coisas. Além da onisciência, ele teria mais duas características, que seria a onipotência e a onipresença. Mas eu vou discutir esses em próximos vídeos. Hoje o vídeo é só focando na onisciência. E por que ela é falsa? Porque onisciência não existe. E aqui vão os meus argumentos. Primeiro, que não há evidências. Não há provas, não há evidências que suportem tais afirmações. É a mesma coisa de eu afirmar para você que eu tenho um tigre dente de sabre lá da Era do Gelo na minha casa, na minha garagem, e eu não ter prova nenhuma, ou eu só ter uma foto dele, que pode ser uma foto editada. Para eu provar isso, eu teria que ter evidências oculares, teria que chamar a mídia, teria que ter pessoas com câmeras, pessoas além de testemunhas, porque eu poderia convencer pessoas mal intencionadas a dizer que eu estou falando a verdade, pagá-las, por exemplo. Eu teria que fazer um negócio público. Então, de dia eu iria num campo de futebol e antes de eu fazer esse evento, eu anunciaria um mês antes, né, a minha afirmação: eu tenho um tigre dente de sabre da Era do Gelo vivo, tá preso aqui em casa, eu estou alimentando, estou cuidando dele e eu vou levá-lo num campo de futebol ao meio-dia, e um mês antes eu já anuncio isso. Pode vir veículo de TV, pode vir populares com câmeras e celulares, pode vir mídia, o que for, eu vou levá-lo e vou mostrá-lo presencialmente, visualmente. Não vai ser por foto, não vai ser por vídeo, entendeu? E essa seria que ser a forma presencial, às claras, à luz do dia, para não só testemunhas oculares que podem dizer que viram, mas para veículo jornalístico, entendeu? Quem sabe faz ao vivo. Existe uma frase que é assim, né? Quem sabe faz ao vivo. Você tem alguma coisa, além de você mostrar por vídeo, é uma prova, você consegue mostrar por vídeo, mas hoje tem deepfakes, hoje tem formas de você manipular vídeo e etc. Teria que ser presencial, para o máximo de pessoas possível, com câmera, com smartphone, mídia, entendeu? Ao vivo, à luz do dia, às claras. Então, ninguém conseguiu provar que existe tal ser. Ninguém tem provas de que um ser onipresente, onisciente, vou contar só a onisciência, sabe todas as coisas, todas as posições dos átomos, sabe todas as ondas, quantos grãos de areia tem em uma praia, sabe quanto tem de dinheiro disponível no mundo, porque tem muito dinheiro oculto, né, no mundo, entendeu? Sabe, entendeu? Todas as coisas, quem nos próximos dias, quem vai nascer, quem vai morrer,
que vai acontecer, entendeu? Tem a onisciência, então ninguém provou, ninguém chegou com provas, com evidências, esse ser, essa entidade não se mostrou. Você pode pedi-la para aparecer, ninguém conseguiu conversar com ela e provar que conseguiu, da forma que eu expliquei. São alegações sem provas, né? São alegações extraordinárias que não têm uma evidência extraordinária por trás. São a mesma coisa que eu falei, alegar que eu tenho um tigre dente de sabre da Era do Gelo, fica pela alegação. Eu tenho, não sei, o primeiro artefato do mundo, eu tenho o primeiro objeto que foi criado pelo ser humano, eu tenho o primeiro pedaço de pedra que teve uma pintura rupestre do ser humano, entendeu? Eu teria que provar, teria que expor uma peça, expô-lo como um artefato de museu, entendeu? Teria que ter as provas disso, né? Eu falo que eu tenho, por exemplo, o primeiro Atari que foi lançado, sabe? O Atari 01, o console Atari de videogame. O Atari 01 que foi lançado, ele tem um número de serial, etc. Eu tenho como provar. Eu iria num especialista de videogame, quem teve Atari, e ele avaliaria se aquilo é verdade ou não, entendeu? Então, a onisciência não foi provada, não foi dada nenhum documento oficial sobre isso, nenhuma demonstração ao vivo, não tem. Se alguém tivesse a onisciência, é só você perguntar para ela: você tem acesso a esse ser que tem onisciência? Então, quais são os números da Mega Sena? A pessoa jogaria na Mega Sena e seria uma milionária, concorda? Ou qualquer coisa que você perguntasse, ela, por exemplo, quem vai ser o campeão da próxima Copa do Mundo? Se ela já sabe isso, ela fazia uma aposta nessas casas de apostas, sabe, uma aposta enorme, tipo, ela apostaria 100 mil reais ou mais no campeão antes de acontecer o torneio, entendeu? No sentido assim, quanto mais antecipado e quanto mais longe da final, digamos que mais ela ganhasse, entendeu? Então, desde o começo, ela apostaria um super valor no campeão do mundo e seria milionária. Essa pessoa, se ela tivesse esse acesso, ela nem falaria com a gente, concorda? Se eu tenho a onisciência, eu nem falaria com vocês. Eu jogaria na Mega Sena, estaria milionário e, sei lá, o que eu estaria fazendo? Estaria numa praia em Bahamas, estaria... entendeu? Se essa pessoa não enlouquecer, né? De você ter toda essa informação. Porque se você souber de tudo, você saberia coisas desagradáveis, né? Mas não vamos discutir isso. Então, não tem essas provas e o próximo argumento seria muitas coisas seriam impossíveis de acontecer. Por exemplo, uma disputa de pênaltis. Imagina que tanto o batedor quanto o goleiro são oniscientes, né? O batedor sabe onde o goleiro vai pular e o goleiro sabe como o batedor vai bater. Então, um sabe do outro e vice-versa. Como que um pênalti aconteceria? Como que uma disputa de pênaltis, valendo um título aí da Champions League, da Copa do Mundo, aconteceria? Entendeu? Porque o batedor saberia onde o goleiro cairia, para onde o goleiro iria, e o goleiro saberia como o batedor bateria, qual canto, como ele bateria, com qual força, com qual método ele bateria. Então, uma disputa de pênalti seria impossível de acontecer. E já foi mais que provado, existem centenas, milhares de disputas de pênalti, até as que valeram título. Então, muitas coisas não aconteceria. Correto? Por exemplo, ganhadores da Mega Sena, se alguém tivesse a onisciência, ela ganharia todo ano, entendeu? Ela teria dinheiro infinito todo ano, teria o mesmo ganhador, ou ela poderia usar um pseudônimo. Esse exemplo, não sei, porque eu não sei se a Mega Sena também não tem fraude, etc. Mas, entendeu? Algumas coisas, como o pênalti é um exemplo, não aconteceriam, né? Outro exemplo seria governos. Se essa pessoa tivesse a onisciência, essa pessoa seria tão poderosa que ela tem onisciência, ela chegaria a ser
a pessoa mais poderosa do mundo. Ela estaria no governo dos Estados Unidos ou no governo da China e ela saberia os segredos, os próximos passos dos brasileiros, dos europeus, dos canadenses, porque ela é onisciente. Você concorda que ela teria o poder máximo no mundo, ela seria a pessoa mais poderosa e ela, sendo ou um braço direito de um governante ou sendo o governante, sendo o Putin, sendo o Xi Jinping, ela seria o governo, o país mais poderoso do mundo, porque ela saberia segredos de Estado, ela poderia subornar um governo, ela saberia quais são os próximos passos questão do dólar, o que o governo vai fazer com a moeda, o que o governo, segredos de guerra, essas coisas. Então, como a gente sabe que os governos não sabem o que os outros vão fazer, é uma competição, um mistério, né? A gente não sabe quais são os próximos passos do Trump, os próximos passos do Lula, do Xi Jinping, existem segredos de Estado, existem, né, ocultações. O mundo geopolítico é assim, né? Só existe a geopolítica porque não existe a onisciência, entendeu? Então, é baseado em um conhecimento limitado, é baseado, entendeu? Então, é baseado num conhecimento limitado, é baseado em estatísticas, em probabilidades, né? É provável que o Putin faça tal ato, é provável que o Trump aumente impostos de produtos chineses, é provável, entendeu? Baseado em probabilidades, baseado em feeling, em uma informação parcial, né? Porque se for completa teria onisciência, então não teria geopolítica, não teria essa disputa geopolítica entre os países, porque teria um que saberia tudo e seria dominante, e ele sabendo tudo, ele poderia colonizar todos os países, ele poderia, entendeu, impor a vontade dele, ele saberia quais são os próximos passos, questão de moeda, de impostos, de política externa dos outros países, e ele já teria uma defesa, já teria um contra-ataque para eles. Então, a gente sabe que isso não acontece, né? Como eu digo, é baseado em probabilidades, é baseado em tendências, né, que os países analisam os outros, vários especialistas analisam os próximos passos dos outros. Então, são alguns motivos pelo qual a onisciência não existe, ninguém provou, né? Toda alegação exige uma prova, coisas como uma disputa de pênaltis não seria possível de acontecer, e a gente sabe que é possível de acontecer, e o poder não seria distribuído, ele seria concentrado, centralizado em um país só, que tivesse essa onisciência, que não é o caso, né? O poder é distribuído entre os países, governos e etc. Então, esse é um mito que eu refutei, que eu desbanquei. Se você tiver outro argumento, adicione nos comentários. Onisciência não existe, onisciência é um mito. Não acredite em quem diz que existe a onisciência, que sabe todas as coisas, porque isso é claramente falso. Ninguém sabe o futuro, ninguém nunca comprovou, por exemplo, qual é o destino final dos seres humanos, né? O que acontecerá após a morte. Ninguém nunca provou saber todos os números de todas as mega-senas disponíveis, porque essa pessoa nem estaria falando com a gente, né? Se ela soubesse. Então, esse é o vídeo refutando a onisciência. Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.